Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Estamos aqui para mais uma palestra online. Hoje é pelo Centro Espírita Francisco de Paula, localizado em Vigário Geral, aqui no Rio de Janeiro. E é um prazer muito grande estar sintonizado com esses amigos e poder somar, né, com essa casa. Esperando aí o pessoal entrar para que a gente possa prosseguir, né, com o nosso encontro online. Hoje o tema é uma pergunta: por que me maltrato tanto? Uma pergunta, uma indagação para todos nós. Esperando aí o pessoal do centro conectar. Já dei o aviso lá pelo WhatsApp para eles, para que a gente possa prosseguir. Então vou fazer a nossa prece inicial para que a gente possa ir se harmonizando. Amado Deus, Pai de todos os seres e de todas as coisas, através do Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, Médico das almas, que Tu possas, Paizinho querido, permear todo o Centro Espírita Francisco de Paula com o seu amor insuperável, assim como permear esse nosso encontro online, para que a gente possa ter uma noite de muito estudo, de muita reflexão. Contamos com Jesus como nosso guia e nosso modelo para nos guiar por essa teoria abençoada e para nos dar força para a nossa prática diária, de nós colocarmos esses ensinamentos em prática. Contamos com Francisco de Paula e toda a sua equipe espiritual para que possamos abrir bem as nossas mentes e os nossos corações nessa noite. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. O pessoal deve estar com dificuldade em conectar, e eu vou começar a palestra, porque depois tem outra palestra após essa. Então, o nosso tema de hoje é: por que me maltrato tanto? É uma interrogação, é uma pergunta, é uma grande questão. E quantas vezes nós nos maltratamos criando uma doença emocional? Muitas das vezes vemos o espírita sofrendo de bulimia, aonde a pessoa come demais e fica forçando o vômito e a evacuação. Quando nós vemos alguém passando por isso, e vemos muitos espíritas sofrendo desse tipo de dor, nós sabemos que é uma pessoa que tem raiva de si mesmo. É uma pessoa que tem raiva, de repente, por aquilo que pensa, por aquilo que sente, pelas suas atitudes, e muitas das vezes está na negação da vida. A bulimia, muitas vezes, é a antessala de um suicídio. A bulimia crônica, quando a pessoa come demais e força a evacuação e força o vômito, e não é nada positivo. Esse é um grande maltrato que o espírita
faz contra si mesmo. Mas você pode se maltratar também através da anorexia, onde a pessoa cria uma luta enorme para se manter sempre abaixo do peso normal. E normalmente a pessoa que sofre de anorexia tem um ódio ao externo de si mesmo, tem um ódio ao seu corpo físico. Não é de hoje que vemos nesses maus tratos conosco mesmos um mecanismo que vem lá desde o Velho Testamento até os dias atuais, que é o mecanismo da autoflagelação. E como que a ciência moderna define então para nós esse mecanismo? É o ato de causar flagelo a si mesmo, de castigar fisicamente a si mesmo. Tal atitude geralmente é tomada motivada pelo sentimento de culpa. Então, como vemos espíritas culpados se massacrando com a culpa, a Joana de Ângeles, a grande psicoterapeuta espiritual, nos ensina que a culpa é ótima sinalizadora. Está sinalizando o nosso erro ou a nossa falha. Mas ela vira uma péssima companheira. Então, muitas das vezes, se fosse a culpa positiva, iria sinalizar o erro, iríamos consertar ou recomeçar. Mas a culpa negativa não. Criamos um grande labirinto, ficamos presos na culpa e normalmente essa culpa ela gera insônia. Como eu trato de espíritas na terapia das emoções que sofrem de insônia. Insônia tem cura, né? Então nós só precisamos fazer uma terapia de base holística que envolve o corpo físico, o inconsciente e o espírito. Fazemos até online e essa pessoa então começa a superar a insônia. Mas quantas vezes nos maltratamos através dos vícios? Todo vício é uma fuga. Estamos fugindo de alguma coisa. A ciência não usa mais o termo vício ou vícios. Ela chama de dependências. Então nós temos a dependência química, as drogas ilícitas, as drogas lícitas, né? Ao famoso Rivotril, e temos a dependência emocional, quando dependemos diretamente de alguém, sufocamos essa pessoa e nem sei dizer qual é a dependência pior. A dependência química é terrível, a dependência emocional também é muito complexa. E aí nós vamos nos maltratando, infelizmente, tanto o corpo, o inconsciente e o espírito. Nos maltratamos também naquilo que a ciência moderna chama de autossabotagem. É quando você está vivendo um grande momento na sua vida, de bastante alegria, satisfação, né, de êxito, bem-estar, e aí você começa a trabalhar de uma forma, principalmente mentalmente, que você não merece esse estado de vida. Então você joga contra a sua própria felicidade, joga contra o seu próprio sucesso, você está numa boa
e começa a mentalizar e também a afirmar. Se está muito bom, é porque tem algo muito, mas muito ruim vindo por aí. Então esse é o mecanismo de autossabotagem que muitos espíritas sofrem, aonde eles não se sentem dignos, eles não se sentem merecedores de felicidade verdadeira e do sucesso, né, mediante alguma coisa que eles estejam investindo. Nos maltratamos também através de vários transtornos alimentares. E esses transtornos alimentares, eles são marcados pela orgia alimentar. É uma grande volúpia. Então, quando dá normalmente meia-noite, 1h da manhã, a pessoa começa a fazer essa orgia alimentar, a saltar a geladeira e come tudo aquilo que ela vê pela frente. E aí vemos de como esse espírita está desequilibrado, desorganizado emocionalmente e precisa para ontem de uma ajuda. Começa pela casa espírita, e o Centro Espírita Francisco de Paula, ele tem feito um atendimento fraterno online, através da nossa querida Carminha, através do Marcos, através de tantos outros companheiros da casa. Então começa a se tratar na casa espírita, começa pelo atendimento fraterno. Se você conseguir melhorar somente na casa espírita, nota 10 para você. Só que tem casos que vão ultrapassar a casa espírita. Então muitas das vezes é necessária a medicina, né? É muito necessário o clínico geral, psiquiatra, é muito necessário fazer uma terapia. E quantas vezes a pessoa ela foge disso? Espírita principalmente foge de médico, foge de terapia emocional. Eu tenho tido muitas mesmo, né, procuras de espíritas para a terapia das emoções, eles procurando ajuda, né, ultrapassou a casa espírita e hoje estão se tratando comigo, né, em uma terapia de base holística e também transpessoal fora da casa espírita. Nós não fazemos terapia dentro de casa espírita. Na casa espírita nós temos atendimento fraterno, que é a orientação espírita para qualquer tipo de dor ou de conflito. Terapia emocional se faz fora da casa espírita. Por que me maltrato tanto? Como que nós vamos responder a essa pergunta? O grande poeta resiliente Ari Mota, certa feita, nos falou algo bem profundo. A vida por vezes me bateu. Quis dela mais do que poderia oferecer. E quis de mim mais do que poderia ser. Houve dias de desespero, houve noites de sol, houve vazio na alma, compreendi algumas coisas, ou outras ainda não. Respondi algumas perguntas, não tive respostas para tantas outras. Fugaz foram os meus dias. Nas decepções encontrei a rudeza do cotidiano. Na descoberta, a resiliência da minha alma. Tornei-me descobridor de mim mesmo, dos meus caminhos e de minha lucidez, das minhas fraquezas e da minha eterna força. Deparei com os meus limites e a minha sensatez. Descobri que não poderia ser além do que eu era.
encontrei os meus limites, adaptei ao meu tamanho sem abandonar o sonho, e a vida que por vezes me abandonou fez de mim o que sou, nem mais nem menos me fez assim. Quando nós começamos esses maus tratos pessoais, quando começamos a nos maltratar, quantas vezes utilizamos essa frase: a vida está batendo em mim? Pode até ser verdade, porque a lei de causa e de efeito existe. A lei de ação e de reação também existe. Duas grandes leis que a doutrina espírita ela nos explica. Então, tudo aquilo que eu passo é resultado de uma causa. Eu vivo o efeito. Toda reação acontece mediante uma ação. E quantas vezes nós queremos muito da vida, queremos muito de Deus, queremos muito do nosso próximo, da esposa, do namorado, da filha, do amigo, do dirigente da casa espírita, do palestrante, como nós esperamos muito dos outros. E como está o nível da nossa doação? Você se doa? Você faz algo pelo próximo? Você faz algo pela vida? Tem dia que nós estamos desesperados, porque nós já estamos vivendo, como eu disse lá no nosso início, uma bulimia, uma anorexia, uma autoflagelação, uma autossabotagem. Já estamos com uma dependência química ou uma dependência emocional. Então, o desespero é efeito da nossa dor, efeito do nosso maltrato, emocional. Tem dia que nós estamos em pleno vazio. E tem espírita que diz assim: parece que nem a prece está conseguindo me preencher. Nem a caridade, nem a ida na casa espírita, ou ouvir uma palestra online não está me preenchendo. O vazio já está instalado. Queremos respostas para as nossas perguntas, para as nossas indagações, e muitas das vezes, nesses maus tratos que nós geramos para nós mesmos, as respostas elas não encontram espaço nas nossas vidas. São muitas decepções. E vemos o espírito até vivendo uma autodecepção. Decepcionado com ele mesmo. E por quê? Esperou muito dele mesmo. Esperou muito do próximo, mas também esperou muito dele. E nós não somos ainda perfeitos. Somos perfectíveis, como ensina a doutrina espírita. Estamos a caminho da perfeição. Mas encontramos a resiliência. Você já é um espírita resiliente? Para vencer os maus tratos emocionais? Para parar de se maltratar a cada instante? Ative a sua resiliência. A arte da superação.
Nós só precisamos superar uma pessoa nessa existência. A nossa própria pessoa. Superar os vícios, as dependências, as decepções, as dores, os autoflagelos, os maus tratos emocionais. Como diz o nosso querido Arimota, tornei-me descobridor de mim mesmo. Esse é o caminho que a doutrina espírita sinaliza para nós. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, a questão clássica que o nosso querido Allan Kardec fez aos espíritos maiores. Qual é o meio mais prático para se crescer nesta vida? Para resistir às influências do mal? A resposta vem. Disse um sábio da antiguidade, que leu lá no portal de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Seja um descobridor de si mesmo. Descubra o que tem no seu mundo interior. Você vai encontrar pérolas preciosas, qualidades da alma, virtudes, uma glória inata. Mas vai encontrar flores murchas, imperfeições, más inclinações. Descobrir os seus próprios caminhos, descobrir a sua lucidez, descobrir as suas fraquezas e a sua eterna força, descobrir os seus limites, como isso é importante, descobrir que você não pode ser além do que você é. Você é um filho de Deus. É um ser lucigênito, como diz a grande psicoterapeuta espiritual Joana de Ângeles. Você já é feito de luz. Coloque essa luz para fora. Mesmo ela sendo pequenina, coloque ela para fora, para iluminar todo o seu ser. Se adapte ao seu tamanho, sem abandonar os seus sonhos, sem abandonar as suas metas. Ative a virtude da resiliência. Supere pensamentos inadequados, supere sentimentos adoecidos, supere atitudes contrárias à lei divina. Tudo isso é com você. Nem mais, nem menos. Seja você. Seja mais, seja autêntico, seja um real filho de Deus. Não se paralise pelo passado. O passado já foi embora. Existem registros do passado em nós, mas o passado, na verdade, já foi embora. E tem espírita paralisado no passado, no erro, na falta, no melindre. Tem espírito que vem à reunião mediúnica, ou que vem à nossa desobsessão, e ele está parado há não sei quanto tempo atrás, porque ele não conseguiu perdoar. Ele não conseguiu se perdoar também. Ele não conseguiu se permitir continuar o seu crescimento. Está paralisado. Vamos superar esse passado, as causas anteriores das aflições, e vamos aproveitar o nosso presente.
para respondermos à pergunta: por que me maltrato tanto? Tivemos uma grande mulher aqui na Terra que ela tinha a sua dor, ela vivia o seu drama, a sua depressão, mas ela tinha uma grande preocupação com a recuperação. O espírita poderia dar mais atenção à recuperação de si mesmo, à recuperação do seu ser. A única obrigação espírita: reforma íntima. Clarice Lispector, quando esteve na Terra, ela deixou uma palavra, um grande ensinamento na obra Um Sopro de Vida. Então ela dizia assim: a prova de que estou recuperando a saúde mental é que estou cada minuto mais permissiva. Eu me permito mais liberdade e mais experiências. Tem espírita que nunca visitou uma outra casa espírita. O que está esperando? Tem espírita que assiste às lives só da casa espírita de que ele faz parte. O que ele está esperando? Tem espírita que não faz terapia porque tem medo do que vai encontrar na terapia. Então é hora de nós nos permitirmos mais liberdade e mais experiência. Mesmo no drama, mesmo na depressão, Clarice Lispector praticou muito o autoconhecimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, em seu item 11, nós temos uma grande orientação do Espírito Jorge. O Jorge diz que é muito necessário cuidar do corpo e do espírito. Que essa recuperação integral do ser, começando sim pela mente, mas é necessário cuidar também do corpo físico e cuidar do espírito. É o espírito que pensa, e o cérebro recebe esse start, essa intenção para pensar. É necessário, diz o Espírito Jorge, achar o equilíbrio entre ambos, o corpo físico, o perispírito e o espírito. Porque eles vivem uma dependência mútua. Não adianta o corpo estar sadio e estar sarado, e o espírito obsidiado. Não adianta o corpo físico estar doente, massacrado, e o espírito vivenciando até um certo bem-estar espiritual. Amai a vossa alma, diz ele. Como anda a autoestima do espírita? Como é que anda o auto-amor do espírita? Você se ama? Você se aceita? Você se perdoa? Você cuida de você mesmo? E cuidai do vosso corpo, diz o Espírito Jorge, passar por reformas. Como é que anda a sua reforma íntima? Reformar o pensamento, reformar o sentimento, reforçar a atitude.
a grande psicoterapeuta espiritual Joana de Ângeles, criou a sua série psicológica, em parte baseada em uma linha psicológica italiana, do grande terapeuta Dr. Robert Assagioli. E tem um nome muito estranho essa linha, chamada de psicossíntese. E o Robert diz que nesse processo de transformação interior, o mais importante é dissolver a imperfeição, mas ao mesmo tempo substituir ou substituí-la por uma virtude. Não pode deixar espaço vazio. Esse é o processo de reforma íntima na visão espírita. Estou dissolvendo aquele pensamento negativo, muitas vezes, pessimista. Tenho que colocar no lugar dele um pensamento positivo, otimista. Estou dissolvendo a minha tristeza profunda, a depressão. Tenho que desenvolver a alegria interior para que fique nessa vaga, né? Porque a depressão está indo embora. Substituir muitas das vezes aquela atitude de maus tratos pessoais pelos cuidados carinhosos conosco mesmo. Isso é reforma íntima. É um processo de concretagem. O que é isso? É um processo de correção do nosso comportamento. Quando a gente estuda nosso querido Satya Sai Baba, ele dizia que a prática de uma virtude é correção para o nosso comportamento. Então, quando eu estou praticando uma virtude, exemplo, a caridade, eu estou corrigindo o meu comportamento. Mas tem casos crônicos que chegam na casa espírita. Tem casos crônicos que chegam para todos nós, trabalhadores espíritas, a ajudarmos. E a grande metáfora é que nesses casos crônicos, a pessoa chega com a sua alma amassada. Como é desamassar uma alma? Tem uma grande atitude que pode desamassar rapidamente a alma encarnada. Fala de nós aqui na Terra. Quando essa alma encarnada, essa pessoa começa a sorrir. Sorrir para ela mesma. Sorrir para a oportunidade da vida. Sorrir para os seus próprios órgãos, suas células, seu corpo físico. Sorrir para o seu espírito. Tem pessoas que amassam muito a alma. Passam por muitas pancadas. E não conseguem voltar ao normal em pouco tempo. Pessoas que cronificaram muito a doença, a dependência, a obsessão espiritual também, muitas vezes. É necessário desamassar a alma. A casa espírita está preparada para isso. Toda a equipe da casa espírita está preparada para ajudar a você a desamassar a sua alma. A ajudar. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que querer, você tem que acionar a sua vontade. Como diz o grande pensador espírita, filósofo espírita, Leon Denis, a vontade é o motor
Então, quando eu aciono a minha vontade e eu começo a fazer acontecer, aí sim, a casa espírita me ajuda, me auxilia, os amigos espirituais, o próprio Jesus, mas eu tenho que querer. Senão, não tem como. E cada vez mais desenvolver a arte de cuidar de nós mesmos. Que o nosso querido Leonardo Boff, ele nos diz: cuidar é uma atitude de ocupação. Então, uma parte do dia é para cuidar de nós mesmos. Temos que ter essa ocupação. Cuidar do seu ser. Cuidar dessa morada física. Cuidar dessa morada espiritual. É uma atitude que ele diz também de preocupação. De uma preocupação positiva consigo mesmo. É uma atitude de responsabilização. Você é 100% responsável pela sua vida. Vemos suicídio indireto, vemos descaso consigo mesmo, vemos uma auto-indiferença, todos esses maus tratos pessoais. A cura é também envolvimento afetivo consigo mesmo. É preciso perceber aquilo que você está sentindo e se esforçar e se autoajudar e buscar a ajuda necessária. E quando eu estou cuidando do outro, todas essas virtudes também fazem parte do nosso comportamento de cuidar, de zelar pelo outro. Então diz o pensador resiliente Arimota: para superar esses maus tratos consigo mesmo, é preciso ter coragem para ser feliz. Temos essa coragem para ser feliz? Temos esse coração para ser feliz? Ou vamos continuar algemados em nós mesmos? Deixa a casa ventilada, o coração quente e a vontade exata, para que nós possamos responder a essa pergunta: por que me maltrato tanto? Será que nós conseguimos perceber? Allan Kardec diz do processo da auto-obsessão. Será que nós estamos nos obsidiando? Nos perturbando a nós mesmos? Nós temos energia, nós temos fluido, nós temos pensamentos, sentimentos. Às vezes achamos que existe algum espírito obsessor contra nós. E quando algum médium ostensivo nos informa que o nosso problema muitas vezes é de auto-obsessão, cada um vai responder de uma forma: por que me maltrato tanto? Mas o grande antídoto e o grande tratamento está no mandamento maior, segunda parte:
O princípio da autoestima: amar o próximo como a si mesmo. Então, para que eu possa amar o próximo, eu preciso do alto amor, da autoestima, me amar. Aí eu fico apto para amar o outro, para somar com a casa espírita, para somar com os espíritos, para somar com todos aqueles que sofrem. Levem essa pergunta para a vida de vocês. Essa pergunta que os amigos espirituais nos inspiraram. Por que me maltrato tanto? E vamos terminar deixando a gratidão ao Centro Espírita Francisco de Paula, a direção, Marcos, Carminha, seu Nelinho e toda essa equipe fraterna do centro. E vamos terminar com uma prece que o nosso querido Mileco nos ensinou, aonde ele aprendeu com Satya Sai Baba. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Muita paz a todos. Obrigado à oportunidade de trabalho com o Centro Espírita Francisco de Paula. Até uma próxima. Que essa casa cresça cada vez mais em qualidade. Um abraço fraterno a todos.